Fala aí, meus guris! Hoje estamos de volta com o nosso prota do Mad Max. Quem quiser pular para a parte 2 é a partir dos minutos 29. Estou escrevendo as outras continuações. Se vocês quiserem a continuação 2, já sabe, deixa seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda demais a continuar. Quem quiser apoiar nosso trabalho, vou deixar nosso Pix no canto. Agora, sem enrolação, vamos dali. Nos últimos anos, o mundo deixou de ser azul. O céu virou um manto ocre sufocante. As cidades desapareceram sob mares de areia, e a humanidade foi esmagada entre tempestades e monstros. 5 anos se passaram desde a Tempestade Zero, o dia em que o planeta se transformou num deserto infernal. No meio desse mundo quebrado, um homem sobreviveu. Kael Murakami, 22 anos, olhos verdes marcados pelo cansaço, cabelos negros sempre cobertos de poeira. Durante 5 anos, ele lutou contra a fome, monstros e, acima de tudo, a solidão. As ruas do Rio de Janeiro agora são dunas gigantes. Prédios soterrados emergem como esqueletos retorcidos, meio enterrados, meio consumidos pelo tempo. O calor passa facilmente dos 50 graus. Quem sai ao sol sem proteção, simplesmente cozinha. De manhã, Kyle veste seu casaco rasgado, cobre o rosto com um lenço surrado e prende uma lâmina improvisada na cintura. Ele caminha pelas ruínas com passos precisos. Cada ruído de areia pode atrair as minhocas de sangue. Criaturas carnívoras, longas como um ônibus que caçam pelo som. Ele já viu dezenas de sobreviventes serem engolidos em segundos. Caçar e buscar recursos se tornou um jogo mortal. À noite, as tempestades de areia ficam tão densas que engolem até prédios de 20 andares. Durante essas horas, Kyle e os outros poucos sobreviventes se abrigam em porões ou edifícios reforçados. Como o antigo Hotel Solari, uma fortaleza improvável que resistiu a anos de desastres. Foi nesse inferno que Kyle conheceu Lívia, a mulher que dizia amá-lo. Loira, olhos azuis intensos, roupas chamativas que destoavam do deserto. Ela parecia uma luz em meio ao caos. Todos os dias, ela se arriscava para conseguir comida. Ou era isso que Kyle acreditava. Eles formavam uma dupla eficiente. Ela buscava suprimentos, ele protegia, reparava, cuidava da segurança. Nos últimos meses, Kyle acreditava que talvez, mesmo naquele mundo podre, fosse possível ter algo verdadeiro. Mas, no fim, até o amor foi soterrado. Numa noite abafada, em meio ao rugido distante de uma tempestade, Kyle voltou mais cedo ao abrigo. Na escuridão, uma sensação estranha percorreu seu corpo. Um instinto, mas era tarde demais. Assim que fechou a porta, uma lâmina atravessou suas costas. Desculpa, Kyle. A voz dela, fria. Atrás dela, um pequeno grupo de sobreviventes sorria com escárnio. Eles já haviam planejado. Queriam suas reservas, suas armas e o lugar seguro que ele construiu. Kyle caiu de joelhos, o sangue escorrendo pela areia. O corpo não respondia, e enquanto agonizava, viu os rostos de quem confiava rindo sobre ele. Naquele momento, uma única frase ecoou na sua mente. Se eu tivesse, só mais uma chance. O som do vento abafou o mundo, a areia cobriu o sangue, e a escuridão o levou. Mas esse não era o fim. O destino deu a Kyle mais 5 dias. 5 dias antes do fim do mundo. 5 dias para mudar tudo. O sol da manhã ainda iluminava o Rio de Janeiro, mas não como antes. Kyle abriu os olhos em seu quarto simples, o mesmo que ocupava antes do desastre. O ar estava fresco, limpo, familiar demais. Ele piscou várias vezes, confuso, tentando entender o que havia acontecido. Fragmentos de memória surgiam em sua mente como flashes de um pesadelo antigo. Dunas de areia, tempestades, monstros enormes e... Lívia. Não, não agora, ele murmurou para si mesmo. O coração disparado, o corpo coberto de suor frio. 5 anos haviam passado em sua mente, mas aqui tudo estava intacto. A cidade ainda viva, ruas movimentadas, prédios de vidro refletindo o céu azul. O Rio de Janeiro que ele conhecia antes do fim. Mas Kyle sabia, algo estava errado. A sensação que o mundo estava prestes a desmoronar não era um pesadelo comum. Ele ainda sentia o calor das tempestades, o cheiro da areia e os gritos das pessoas sendo engolidas. Fragmentos do futuro voltavam e desapareciam tão rápido quanto surgiam, deixando-o com um medo frio. Kyle levantou-se lentamente, olhou-se no espelho. Cabelos pretos bagunçados, olhos verdes brilhando com determinação. Ele precisaria agir. Agora. Primeira decisão: recuperar recursos antes que o caos chegasse. Ele abriu a gaveta e pegou alguns documentos antigos, contratos, papéis do apartamento, registros bancários. Tudo ainda podia ser útil, se ele fosse rápido. O dia começou com passos silenciosos pelas ruas do bairro. A movimentação era normal, mas Kyle via cada detalhe. Onde havia segurança fraca nos bancos, quais lojas poderiam estocar comida rapidamente,
Quais rotas poderiam ser bloqueadas por tumultos ou acidentes? Enquanto caminhava, flashes do futuro surgiam. Um supermercado que desmoronaria em meio à tempestade, uma rua que ele deveria evitar, até pequenos gestos de pessoas que mais tarde se tornariam inimigas. Ele anotava mentalmente cada detalhe. Nada podia ser deixado ao acaso. Primeira parada: banco. Kyle entrou calmamente, estudando o fluxo de clientes e funcionários. Seus pensamentos se misturavam. Se eu fizer certo, consigo dinheiro suficiente, sem chamar atenção, mas se errar, tudo pode ser impossível. Ele realizou pequenas operações, transferindo fundos, fazendo empréstimos discretos. Pequenas falcatruas, manipulações sutis, era como um jogo de xadrez. E ele era o jogador que já conhecia as jogadas futuras. Cada movimento trazia tensão, cada olhar de funcionário parecia carregado de suspeita. Mas Kael respirava fundo. A experiência de 5 anos de sobrevivência ensinou-o a manter a calma, mesmo sob pressão extrema. Em seguida, loja de equipamentos e suprimentos. Ele comprou filtros de água, kits de primeiros socorros, lanternas, pilhas, rádios de comunicação. Flash rápido na mente. Ele se lembra do deserto de areia, da escassez, da morte que chegaria se faltasse qualquer coisa. Kael escolheu cada item com precisão cirúrgica, calculando peso, utilidade e durabilidade. Enquanto caminhava de volta para casa, ele estudava os prédios, observava rotas de fuga, analisava pontos altos e baixos para futuras incursões. A cidade ainda parecia normal, mas Kael sabia que era apenas a calmaria antes do inferno. De volta ao apartamento, ele organizou os itens, os dividiu em grupos estratégicos, começou a traçar planos para o que viria, onde se abrigar durante tempestades, como acessar suprimentos sem ser visto, rotas alternativas para fugir de monstros e saqueadores. E então, o primeiro flash de memória mais forte. Lívia, loira, olhos azuis, traindo-o em meio à areia enquanto ele agonizava. A lembrança durou segundos, mas a dor foi real. Kyle respirou fundo. Se eu tivesse tempo, dessa vez, tudo será diferente. Ele ainda não lembrava de tudo, mas sabia de uma coisa. Cada decisão, cada passo, cada movimento seria vital para a sobrevivência. O mundo iria mudar em poucos dias, mas ele tinha uma chance, e não a desperdiçaria. Kyle sabia que não podia perder tempo. Cada minuto contava. O futuro ainda estava fragmentado em sua mente. Flashes rápidos de caos e destruição surgiam aleatoriamente, lembrando-o de todos os erros que ele cometeria se não fosse cuidadoso. Ele começou com um apartamento. Um espaço pequeno, mas valioso. Sabia que poderia transformá-lo em dinheiro, e rápido, mas não seria simples. O mercado estava agitado, pessoas apavoradas e desesperadas comprando imóveis como se fossem o último refúgio antes do inferno. Kyle respirou fundo, sentou-se à mesa e abriu os contratos antigos. Uma ideia surgiu. Ele poderia vender o apartamento mais de uma vez, usando pequenas manipulações burocráticas. Um golpe arriscado, mas necessário. Cada venda precisava parecer legítima. Assinaturas, documentos, contratos, cada detalhe era crucial. Enquanto assinava papéis e anotava datas, flashes do futuro surgiam. O comprador que iria reclamar depois do desastre. As ruas bloqueadas por tempestades de areia. Como teria que escapar se fosse descoberto? Kyle sorriu levemente. O mundo podia estar prestes a acabar, mas ele tinha vantagem. A segunda parte do dia foi dedicada à aquisição de suprimentos. Ele caminhou por mercados, lojas de ferragens e farmácias, sempre atento aos detalhes. Cada item tinha seu propósito. Filtros de água. Lembra-se das tempestades de areia do futuro, quando toda a água limpa se tornaria escassa. Kits médicos, porque a sobrevivência depende de não se machucar. Comida enlatada, suficiente para meses, dividida em pacotes estratégicos. Ferramentas e armas improvisadas, porque, inevitavelmente, ele teria que lutar. Cada compra era medida e registrada mentalmente. O menor erro poderia custar anos de planejamento, ou a própria vida. Enquanto retornava ao apartamento carregando sacolas pesadas, Kyle notou algo diferente. Um grupo de jovens bem armados rondava a vizinhança, vigiando entradas e saídas. Ele não os reconheceu de imediato, mas flashes rápidos o lembraram de incidentes futuros. Se ele tentasse confrontá-los sem estratégia, o resultado seria desastroso. Então Kyle mudou de rota, passou por becos e ruas menos movimentadas. Cada passo calculado, cada desvio pensado. A cidade ainda parecia normal, mas ele sabia que era apenas uma ilusão. Foi durante esse trajeto que Kyle teve seu primeiro contato com Rias Valença. Ela estava em uma loja de equipamentos, analisando rifles e suprimentos com atenção. Longos cabelos castanhos levemente ondulados, máscara de gás cobrindo parte do rosto, jaqueta militar verde ajustada, postura firme e olhar atento. Mesmo em meio ao caos iminente, ela irradiava confiança. Kyle percebeu imediatamente. Ela não era uma simples sobrevivente. Eles se encontraram quando ambos tentaram pegar o mesmo kit de suprimentos. Kyle hesitou por uma fração de segundo, o suficiente para sentir o frio da análise dela. Você não parece alguém comum.
e você parece perigosa demais para estar aqui só por comida. Ambos estudaram um ao outro, avaliando riscos e potencial. Não houve luta. Não houve palavras desnecessárias. A conexão era silenciosa, estratégica, como dois jogadores de xadrez medindo suas peças. Kyle se afastou, mas o nome dela ficou gravado na mente. Rias Valença. Alguém com habilidades e inteligência para sobreviver no mundo que estava prestes a desmoronar. Ao final do dia, Kyle voltou ao apartamento. Organizou cada item comprado, separou documentos, revisou contratos, pensou nas rotas de fuga. Os flashes do futuro apareciam de forma mais intensa. Tempestades de areia destruindo ruas minhocas gigantes emergindo das dunas. Lívia traindo-o. O coração de Kyle apertou. Ele não lembrava de tudo, mas o suficiente para saber. Cada decisão feita nesses 5 dias poderia mudar tudo. Ele sentou-se, respirou fundo e olhou para a cidade. O sol começava a se pôr, refletindo nas fachadas de vidro e nas ruas ainda intactas. Kyle sabia que a calmaria era apenas o começo. O inferno chegaria. E ele precisava estar pronto. O quarto amanheceu silencioso. O sol entrava pela janela, iluminando papéis espalhados sobre a mesa, latas de comida, filtros de água e mapas rabiscados com rotas e pontos de interesse. Kyle observava tudo, cada detalhe, cada possibilidade. O mundo ainda parecia normal, mas ele sabia que não estava. Fragmentos do futuro surgiam a cada minuto. Ruas bloqueadas por areia, pessoas desesperadas saqueando lojas, monstros enormes surgindo do nada. Ele se lembrou da traidora. Lívia, sua companheira de anos, agora uma memória que doía como ferro quente. Mas ainda não era o momento de se vingar. Primeiro, ele precisava garantir recursos e segurança. Kyle começou o dia com pequenas falcatruas planejadas. O objetivo era simples: maximizar recursos sem ser pego. Ele vendeu o mesmo apartamento para 2 pessoas diferentes, criando documentos falsos para cada uma. Flash do futuro. Sabia que isso causaria conflitos, mas agora podia se antecipar. Enquanto assinava os papéis com precisão cirúrgica, cada detalhe parecia pesado, mas necessário. Entre um contrato e outro, ele foi até lojas de suprimentos estratégicas. Compra de comida, kits médicos, ferramentas, tudo calculado. A cada item colocado na mochila, ele imaginava os futuros desastres que viria a enfrentar. Tempestades, monstros, falta de água. Flash rápido, ele lembra de uma minhoca gigante engolindo tudo numa rua próxima. O coração acelera, mas ele mantém a calma. À tarde, Kyle decidiu testar sua intuição e estratégia. Ele percorreu ruas vazias, observando prédios, saídas, pontos de segurança. Os flashes do futuro apareciam em pequenos instantes, confundindo-o, mas também oferecendo pistas. Ele parou em um beco, respirou fundo e murmurou: "Ok, se eu fizer assim, posso evitar o caos que vi." Um flash mais intenso. Lívia, em outro lugar, rindo, entregando suprimentos a estranhos. O corpo dele tremeu, mas a mente se manteve firme. Cada emoção era combustível. Cada lembrança dolorosa, uma lição. No final da tarde, Kyle encontrou Rias novamente. Dessa vez, ela estava sozinha, revisando suprimentos. "Você está planejando algo grande." Kyle não respondeu de imediato. Observou o ambiente, o comportamento dela. Pequenas pistas sobre suas habilidades. Ambos caminharam juntos por alguns minutos, silenciosos, trocando olhares que diziam mais do que palavras poderiam. Kyle percebeu que ela podia ser uma aliada valiosa, mas ainda precisava ganhar sua confiança. Flash fragmentado. No futuro, ela salvou sua vida durante uma tempestade. Agora, ele só sabia que precisava se aproximar e observar. O dia terminou com Kyle de volta ao apartamento. Ele organizou suprimentos, revisou contratos e mapas e planejou rotas alternativas. Enquanto o sol desaparecia, ele teve mais flashes. Monstros nas ruas. As primeiras tempestades de areia começando, pessoas desesperadas agindo de forma irracional. Ele respirou fundo, olhando para a cidade. O mundo parecia tranquilo, mas Kyle sabia que era uma ilusão passageira. O céu do Rio de Janeiro amanheceu com uma tonalidade estranha. Não era azul nem cinza. Um laranja pesado, quase como se o deserto estivesse chegando antes do tempo. Kyle sentiu um arrepio. Fragmentos do futuro surgiam com clareza maior. Ruas cobertas de areia, prédios semi-enterrados, monstros gigantes surgindo de lugares improváveis. Ele respirou fundo. 5 dias ainda, mas o tempo parecia curto. Cada movimento deveria ser calculado com precisão cirúrgica. A primeira tarefa do dia foi garantir mais recursos. Kyle voltou ao apartamento temporariamente vazio para revisar os documentos das vendas múltiplas do imóvel. Flash do futuro, ele lembrava dos conflitos que surgiriam, compradores desesperados e vigilantes do prédio tentando impedir fraudes. Sorriso discreto. Agora ele podia se antecipar a cada problema. Cada assinatura, cada contrato, cada detalhe minucioso, Kyle fazia parecer legítimo, mas manipulava para maximizar lucro e suprimentos. Enquanto isso, os sinais do apocalipse começaram a se tornar mais palpáveis. A areia começava a se acumular em becos e calçadas, pequenas tempestades localizadas. Animais de rua estavam mais agressivos, como se pressentissem a mudança. Pessoas olhavam umas para as outras com desconfiança.
tensas, sem saber o que se aproximava. Kyle observava tudo, tomando nota mental de cada detalhe, cada comportamento humano. Ele sabia que sobreviver seria tanto sobre pessoas quanto sobre monstros. Durante a tarde, ele se encontrou novamente com Rias Valença. Dessa vez, o encontro aconteceu quase por acaso em uma rua lateral. Ela carregava um rifle, postura firme, olhar atento, a guerreira estratégica que ele precisaria ao seu lado. Kyle aproveitou para observá-la, cabelos castanhos levemente ondulados, balançando com o vento. Máscara de gás cobrindo parcialmente o rosto, mas sem esconder a determinação nos olhos. Jaqueta militar ajustada, utilitária e elegante ao mesmo tempo, mostrando alguém que sabia sobreviver. Eles trocaram palavras curtas, objetivas. Você está se preparando para o que vem? Sempre. Silêncio. Ambos sabiam que o mundo mudaria em questão de dias, mas ninguém poderia dizer como exatamente. Flash rápido. No futuro, ela salvou sua vida durante uma tempestade. Kyle não lembrava todos os detalhes, mas sentiu a necessidade de proteger essa aliança desde já. Kyle passou a tarde testando rotas de fuga e pequenos truques estratégicos. Ele simulava emergências. Se uma rua fosse bloqueada por areia, e se monstros surgissem em determinados prédios? Como escapar e manter suprimentos intactos? Cada teste era acompanhado por flashes fragmentados do futuro. Ele via minhocas gigantes emergindo do chão, prontas para engolir tudo. Tempestades de areia transformando ruas em rios de poeira e pedra, pessoas sendo esmagadas pelo caos que ele conhecia. Essas memórias não eram claras o suficiente para dar instruções precisas, mas eram alertas importantes. Kyle aprendeu a interpretar cada fragmento, ajustando seus movimentos e decisões com base no que sentia ser possível. No final do dia, ele voltou ao apartamento carregando novos suprimentos e organizando mapas detalhados, onde cada tempestade poderia começar, onde poderiam surgir os primeiros monstros, rotas seguras para o abastecimento. Kyle sentou-se, respirou fundo e começou a anotar os primeiros planos de aliança com Rias, preparando o terreno para o que viria. Se eu fizer tudo certo, posso controlar o caos, posso sobreviver. E posso garantir que nada do que aconteceu no futuro aconteça novamente. Enquanto o sol se punha, o ar estava pesado. O vento trouxe pequenos grãos de areia, um aviso do que estava por vir. Rio de Janeiro parecia normal, mas Kyle sabia que era apenas uma ilusão. O céu tinha uma tonalidade estranha, o ar pesado. Fragmentos do futuro surgiam com mais frequência. Ruas soterradas de areia, monstros enormes engolindo tudo, caos total. Kyle iniciou o dia intensificando suas falcatruas financeiras. O apartamento era sua arma secreta. Contratos duplicados, documentos falsos, pequenos golpes planejados com precisão. Se eu fizer tudo certo, terei suprimentos e dinheiro suficientes para sobreviver. E talvez até ganhar vantagem sobre quem me traiu. Enquanto caminhava pelas ruas, Kyle observava sinais crescentes de perigo. Pequenas dunas se formando em becos, animais de rua em pânico fugindo do que ele não podia ver. Um cheiro metálico no vento como sangue misturado à poeira. Kyle acelerou o passo, mas mantinha o controle. Cada fragmento de memória se tornava uma ferramenta estratégica. Cada detalhe era vital. À tarde, Kyle encontrou Rias Valença, que também havia retornado 5 anos antes como ele. Ela estava em uma loja tática, revisando rifles e suprimentos, olhos atentos, postura firme. Cabelos castanhos ondulados, jaqueta militar verde ajustada, máscara de gás cobrindo parcialmente o rosto. Kyle percebeu imediatamente que ela seria uma aliada crucial no que estava por vir. Eles conversaram rapidamente sobre rotas de fuga, suprimentos e pontos estratégicos. A conexão foi silenciosa, tática, como se ambos soubessem que cada passo deveria ser calculado. Flashes do futuro lembraram Kyle de como ela salvou sua vida mais de uma vez. Agora ele só precisava construir a aliança desde cedo. No final da tarde, Kyle retornou ao apartamento para organizar suprimentos, revisar mapas e planejar rotas de emergência. Ele separou comida, água e ferramentas em pontos estratégicos, imaginando cenários futuros. Onde poderiam surgir os primeiros monstros, quais ruas seriam bloqueadas por tempestades de areia, como escapar rapidamente se fosse necessário. Ele também começou a testar pequenos métodos para interpretar os flashes fragmentados do futuro, tentando antecipar eventos e reagir antes que acontecessem. Ainda incipiente, mas era suficiente para criar vantagem. Enquanto o sol se punha, grãos de areia começaram a se espalhar pelo ar. Kyle observou o horizonte e sorriu com determinação. O mundo vai mudar, mas dessa vez eu vou estar pronto. Rio de Janeiro amanheceu estranho. O sol estava mais intenso, o vento carregava pequenas partículas de areia que ainda não cobriam as ruas. Kyle sentiu o cheiro metálico do futuro misturado com poeira. Fragmentos vinham mais fortes, monstros surgindo, tempestades violentas, caos absoluto. O mundo estava prestes a mudar, e ele precisava agir agora. Kyle começou o dia revisando todos os suprimentos comprados e organizados nos últimos 2 dias. Cada lata de comida, cada filtro de água, cada ferramenta, cada arma, tudo tinha uma função estratégica.
Ele separou kits para emergências, rotas rápidas e pontos de refúgio. Se algo acontecer amanhã, estarei pronto. Enquanto verificava os mapas, flashes mais intensos do futuro o alertaram. Um prédio próximo desmoronando sob a areia, sobreviventes sendo atacados por monstros. Lívia e outros traidores em movimento. Kael respirou fundo. A raiva estava contida, mas a determinação era intensa. Não vou cometer os mesmos erros. Durante a manhã, Kael encontrou novamente Rias Valença. Eles caminharam juntos pelas ruas, revisando rotas e testando estratégias de fuga. Ela também havia retornado 5 anos antes, consciente de que o futuro seria catastrófico. Está pronto para amanhã? Nunca estive tão preparado. Ambos sabiam que os monstros do futuro começariam a se manifestar muito em breve. Cada sombra, cada ruído, cada movimento era avaliado. Rias observava atentamente, medindo distâncias e pontos estratégicos, como uma general preparando seu campo de batalha. À tarde, Kael decidiu testar as primeiras manifestações de suas habilidades fragmentadas. Ele se concentrou, tentando sentir padrões nos flashes do futuro e antecipar movimentos perigosos. Não era controle absoluto, mas pequenos insights já lhe davam vantagem. Ele percebeu a aproximação de pessoas suspeitas antes mesmo de vê-las. Antecipou pequenas falhas em sua rota de fuga. Identificou locais que futuramente seriam seguros durante tempestades de areia. Cada teste aumentava sua confiança. Kael sentiu que, se continuasse assim, poderia usar suas memórias futuras para virar o jogo completamente. No final da tarde, sinais mais claros do apocalipse começaram a aparecer. Pequenas dunas de areia subindo em becos e ruas, gritos distantes, animais fugindo em pânico, a sensação de que algo monstruoso estava prestes a surgir. Kael revisou mais uma vez suprimentos e mapas, anotando mentalmente rotas, pontos de abrigo e possíveis armadilhas. Rias estava ao seu lado, silenciosa, firme, mas também perceptiva, pronta para agir quando o mundo finalmente começasse a ruir. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Kael sentiu o vento carregando mais areia. O ar estava pesado, carregado de presságios. Amanhã, tudo muda. Mas dessa vez, eu vou controlar meu destino. Amanhã nasceu abafada. O sol queimava como se tivesse descido mais perto da terra. As pessoas seguiam suas rotinas, ignorando os ventos estranhos, os grãos de areia acumulando nas esquinas. Mas Kael sabia. Aquele era o último dia normal da humanidade. Ele acordou antes do amanhecer, revisando pela última vez cada rota, cada mapa, cada bolsa de suprimentos. Não vai ter segunda chance. Hoje, tudo recomeça. No horizonte, nuvens espessas e avermelhadas começaram a se formar. O vento assobiava entre os prédios como um aviso, e então os primeiros sinais reais começaram. Manhã, o vento da ruína. Por volta das 10 horas, as primeiras tempestades de areia atingiram os bairros mais afastados do rio. Era como se o deserto estivesse devorando a cidade. Carros pararam, postes foram derrubados e pessoas começaram a correr em pânico. Kael, com sua mochila pronta, observava de uma janela alta, exatamente como lembrava nos flashes do futuro. As ruas começaram a sumir sob a areia em questão de minutos. As comunicações falharam, os celulares não pegavam, o caos começou, exatamente como previsto. Kael não correu. Ele se moveu com calma e estratégia, seguindo a primeira rota de evacuação que havia preparado dias antes. Enquanto descia pelas escadas do prédio, flashes intensos inundavam sua mente. Minhocas gigantes emergindo, pessoas sendo engolidas, a traição se aproximando. Ele balançou a cabeça, focando no presente. Não desta vez. Tarde. Os primeiros monstros. A tempestade se intensificou rapidamente. As ruas já estavam cobertas por uma espessa camada de areia quente, dificultando a locomoção. Foi então que os primeiros monstros apareceram. No meio da rua, a areia começou a se mover como se estivesse viva. Um som grave ecoou por baixo da terra. Grum! Seguido de uma explosão de areia. Uma minhoca gigante carnívora, com dezenas de fileiras de dentes, emergiu do solo. As pessoas gritaram, tentaram correr, mas a criatura era rápida. Carros foram destruídos, postes arrancados, prédios rachados. Kael, observando de um ponto mais alto, já sabia como aquilo terminaria. Ele se moveu antes do desastre chegar perto dele, aproveitando os flashes para prever o caminho da criatura e escapar com precisão quase sobre-humana. Rias em ação. No meio do caos, Kael avistou Rias Valença agindo no campo. Jaqueta militar verde, máscara de gás no rosto, rifle pendurado no ombro. Ela liderava um pequeno grupo de pessoas, atirando com precisão para desviar monstros menores e coordenar rotas de fuga. Como ele, Rias também havia voltado 5 anos no tempo, e estava usando seu conhecimento para proteger e posicionar pessoas estrategicamente. Os olhares dos dois se cruzaram em meio à tempestade. Eles não precisaram falar nada. Ambos sabiam que a aliança começava ali. Ao cair da noite, a cidade estava irreconhecível. Prédios semi-enterrados, carros soterrados, corpos e destroços espalhados. As comunicações haviam colapsado completamente. A temperatura subiu a níveis sufocantes, transformando as ruas em um forno de areia e metal.
Kyle se abrigou em um dos pontos estratégicos que havia preparado, junto com alguns poucos sobreviventes que conseguiu reunir. Do lado de fora, as minhocas carnívoras continuavam caçando e outros monstros desconhecidos começaram a aparecer. Criaturas deformadas pela energia liberada durante a tempestade. Alguns humanos, em meio ao desespero, despertaram habilidades estranhas, criando um cenário ainda mais imprevisível. Kyle, com um olhar frio e calculista, murmurou: "Agora sim." Começou. Kyle, olhando de dentro de um prédio semi-destruído, a cidade coberta por areia e monstros vagando. Ao fundo, Livia aparece pela primeira vez no novo presente, entre um grupo de sobreviventes, sorrindo de forma que Kyle nunca esqueceu. A trilha some, o vento sopra. A noite havia engolido a cidade. O vento quente carregava o som distante de gritos, prédios desabando e monstros se arrastando pelas ruas. No abrigo improvisado de Kyle, o silêncio era tenso. Não havia lugar para heroísmo ali, apenas estratégia. Ele estava sentado próximo a uma janela quebrada, observando os movimentos da tempestade de areia iluminada por relâmpagos distantes. Enquanto os sobreviventes cochichavam e tremiam ao fundo, Kyle revisava calmamente sua mochila, verificando munições, cantil e lâminas afiadas. Quem entra em pânico, morre primeiro. Com o nascer do dia, a cidade já não era a mesma. Bairros inteiros haviam sumido sob camadas de areia. Postes, carros, árvores, tudo enterrado. As tempestades cessaram momentaneamente, revelando ruas rachadas e deformadas, como se algo estivesse empurrando debaixo da terra. Os primeiros grupos começaram a se formar. Facções improvisadas, lideradas por ex-militares ou civis desesperados. Saques em massa. Farmácias e mercados viraram campos de batalha entre sobreviventes. Primeiros despertos. Humanos que, sob extremo estresse, manifestaram habilidades latentes. Kyle, caminhando com passos silenciosos por entre as ruínas, observava tudo de longe. Ele não tentava liderar nem ajudar, apenas analisava cada esquina, cada rota de fuga, cada potencial recurso. Eles vão se acabar sozinhos, mais fácil pegar o que sobrar. No cruzamento de uma avenida soterrada, Kyle ouviu um som familiar. Grrrk. Duas criaturas menores, versões juvenis das minhocas carnívoras, rastejavam sob a areia fofa. Diferente da maioria, Kyle não entrou em pânico. Ele respirou fundo e se moveu com precisão cirúrgica. Usando destroços e um poste inclinado, atraiu uma das criaturas para uma armadilha improvisada, uma queda em concreto quebrado. A segunda tentou emergir por trás, mas Kyle já previa o movimento. Ele usou um salto curto, o primeiro uso prático da habilidade Jumper, deslocando-se alguns metros para o lado de forma quase instantânea, surpreendendo a criatura. Com golpes calculados de lâmina e barras metálicas afiadas, ele finalizou ambas sem desperdiçar munição. Ao final, nenhum grito, nenhuma hesitação, apenas eficiência. Pequenas demais, ainda não vale correr. Ele retirou tecidos e partes úteis dos monstros, pele resistente, glândulas energéticas, lembrando-se de como isso seria valioso para trocas nos dias seguintes. Perto do meio-dia, Kyle cruzou novamente com Rias Valença, agora coordenando um pequeno refúgio organizado em um estacionamento subterrâneo. Ela estava dando ordens firmes, treinando civis, distribuindo armas improvisadas. Ao vê-lo, deu um sorriso rápido. Não de afeto, mas de reconhecimento. Rias, Kyle, imaginei que você ainda estivesse vivo. Kyle, frio. Claro que estou. Diferente deles, eu não espero ser salvo. Ela tentou convencê-lo a se unir ao grupo. Ofereceu suprimentos, segurança e posições estratégicas. Kyle apenas respondeu com silêncio, pegou alguns itens que julgou úteis e partiu sem olhar para trás. Grupos grandes morrem rápido. À medida que a noite caiu, os sobreviventes começaram a se adaptar. Grupos fortificaram prédios, começaram a estabelecer sinais rudimentares e barricadas. Outros simplesmente se esconderam, esperando milagres que não viriam. Kyle, por outro lado, fortificou seu próprio abrigo isolado em um edifício antigo. Com o conhecimento do futuro, bloqueou pontos estratégicos, criou rotas de escape e estocou suprimentos. Enquanto muitos se desesperavam, ele estava 3 passos à frente. Na calada da noite, ele observava da janela, com um olhar frio e inabalável. Eles ainda acham que isso vai acabar em alguns dias. Ingênuos. Kyle sozinho em um prédio silencioso, luz fraca de uma lanterna balançando. Ao fundo, explosões e gritos distantes ecoam na cidade. 2 dias haviam se passado desde a primeira grande tempestade. O Rio de Janeiro já não era mais uma cidade, mas sim um cemitério urbano de dunas e ruínas. As avenidas largas agora eram cobertas por areia fofa. Carros surgiam pela metade como fósseis emergindo do deserto.
Prédios inclinados, rachados, alguns totalmente engolidos até o 10º andar. O ar estava seco. Cada respiração arranhava a garganta, e o sol queimava como uma lâmina. No segundo dia, os sobreviventes começaram a se dividir em grupos. Alguns tentavam se manter unidos em pequenos abrigos. Outros, mais agressivos, ergueram facções improvisadas. Ex-militares se armavam e impunham disciplina rígida. Gangues que antes dominavam bairros agora saqueavam sem limites. E entre eles, surgiam os primeiros despertos, humanos que manifestavam habilidades estranhas sob o estresse do apocalipse. Aqueles que despertavam poder ganhavam imediatamente uma posição de autoridade. O resto se curvava ou morria. Kael, porém, não fazia parte de nada disso. Ele observava tudo de longe com olhos frios, calculando cada movimento. Não tinha interesse em salvar pessoas, nem em fundar grupos. Sua mente estava voltada apenas a uma coisa: sobreviver e acumular vantagem. Na manhã do segundo dia, ele presenciou o primeiro massacre humano. 2 grupos disputavam uma farmácia soterrada, um deles armado com pistolas, o outro com facas e barras de ferro. A discussão virou briga, a briga virou tiros. O barulho ecoou como um convite, a areia vibrou e então o chão explodiu. Uma das minhocas carnívoras emergiu, engolindo ambos os lados, sem distinção. Os gritos cessaram em segundos. No silêncio seguinte, Kael apenas esperou de longe, com paciência. Quando a criatura mergulhou de volta para as dunas, ele desceu calmamente. Recolheu as bolsas, medicamentos espalhados, algumas garrafas d'água intactas. Eles lutam, eles morrem, eu só recolho o que sobra. À tarde, Kael decidiu se arriscar em uma incursão mais profunda. Flashes do futuro lhe mostravam uma região útil, um prédio semi-enterrado onde poderia encontrar algo valioso. Ele avançou pelas dunas, atento ao menor som, e lá dentro encontrou gafanhotos cortantes, insetos grotescos, do tamanho de punhos humanos, asas serrilhadas vibrando como lâminas. O som era ensurdecedor. Kael se moveu com calma, improvisando uma isca metálica para atrair o enxame a um ponto cego. No momento certo, usou seu poder pela segunda vez de forma prática. Um salto curto, um teleporte de poucos metros que o colocou exatamente onde precisava estar. Com precisão letal, atacou, esmagando alguns e desviando de outros. No fim, quando os corpos inertes dos monstros se espalhavam pelo chão, algo brilhou. Cristais azuis pulsantes. Kael os pegou, sentindo a energia correr por seu corpo. Seus saltos ficaram mais nítidos, mais estáveis. E uma nova percepção surgiu. Ele poderia carregar objetos com ele ao se mover. Poucos metros, ainda limitado, mas era o suficiente para começar a mudar as regras. É assim, um monstro por vez. Cristal por cristal. Enquanto Kael seguia frio e solitário, Rias Valença crescia entre os sobreviventes. Ela organizava suprimentos, treinava civis, criava rotas seguras. Sua postura firme e disciplina estratégica faziam dela uma líder natural. E foi nesse grupo que Livia Moreau apareceu. Loira, olhos azuis, roupas ainda chamativas, fingindo fragilidade. Ela chorava, dizia que havia perdido tudo, que precisava de ajuda. A maioria acreditou. Rias, mesmo desconfiada, cedeu. Livia ganhou abrigo, comida e a confiança dos que a cercavam. Kael observava de longe, imóvel, olhos verdes fixos na cena. Os flashes do futuro mostravam a cena da facada em suas costas, a risada de Livia, o sangue misturado à areia. A visão era tão vívida que suas mãos tremiam, mas ele respirou fundo. Ainda não era o momento. Deixa brincar de inocente. Quando chegar a hora, eu vou cobrar. Na terceira noite, a cidade já estava transformada em um tabuleiro de guerra. Facções armadas disputavam território como chacais. Monstros rondavam as dunas aguardando o menor movimento para atacar. Alguns humanos despertavam poderes, aumentando ainda mais a tensão. E no meio disso, Kael fortalecia silenciosamente sua base. Reforçava portas com destroços, escondia suprimentos em pontos secretos, revisava cada rota de fuga. Enquanto o vento da noite rugia, trazendo grãos de areia que batiam contra o concreto como navalhas, Kael olhava pela janela quebrada. Frio, calculista, sem um pingo de piedade. Ele não queria liderar, não queria ser herói. Seu único objetivo era sobreviver, crescer e garantir que quando chegasse a hora, todos aqueles que riram dele conheceriam o mesmo fim. O quarto dia chegou como um aviso silencioso de que o mundo não tinha mais volta. A cidade, soterrada em areia, já não parecia Rio de Janeiro. As ruas antes vivas agora eram desertos urbanos, onde placas de trânsito surgiam como ossos de metal e carros meio enterrados lembravam fósseis de uma era perdida. A sobrevivência havia deixado de ser uma luta individual e se tornado uma guerra, a ascensão das facções. Naquele amanhecer, as facções começaram a se mostrar de forma mais clara.
Ex-militares, disciplinados e armados, assumiram o controle de áreas estratégicas, como depósitos e viadutos. Gangues urbanas se uniram sob a lei do mais forte, saqueando e queimando tudo no caminho. E entre os dois extremos surgiam despertos, pessoas que haviam manifestado habilidades em meio ao desespero. Poderes pequenos, mas suficientes para impor respeito. O resultado era inevitável. Territórios marcados por sangue. Cada esquina tinha uma bandeira improvisada. Cada prédio era uma fortaleza ou uma armadilha. Kyle observava tudo de longe. Sentado em um terraço coberto de areia, os olhos verdes frios acompanhavam as disputas como quem vê um jogo já decidido. Eles acreditam que dominam a cidade. Não passam de iscas, gritando para chamar monstros. Na tarde do quarto dia, um supermercado soterrado se tornou palco de guerra. Militares descobriram o local primeiro, mas gangues armadas chegaram logo em seguida. A troca de tiros foi brutal, ecoando como trovões no deserto. Explosões levantaram dunas de areia, vidros estouraram em cascatas afiadas. Mas os tiros foram um chamado. O chão tremeu. A vibração correu pelas dunas como se algo despertasse embaixo delas. E então o asfalto explodiu. Uma minhoca colossal emergiu, devorando combatentes de ambos os lados. Boca repleta de fileiras de dentes, corpo grosso como um prédio de 10 andares. As garras, as balas, nada fazia diferença. Os homens eram tragados, as barricadas despedaçadas, as armas engolidas junto aos gritos. Kyle observava de uma posição alta, imóvel. Não havia pânico em seus olhos, apenas cálculo. Esperou o monstro se afastar, mergulhando de volta para a areia. E só então desceu calmamente. Recolheu munição, garrafas d'água, suprimentos abandonados, passou pelos corpos sem um segundo de hesitação. Mas os monstros não vinham apenas da areia. No entardecer, as nuvens carregadas deram espaço a uma nova ameaça. Um carniçal alado rasgou o céu, uma aberração nascida de aves distorcidas pelo apocalipse. As asas batiam com força, levantando redemoinhos de areia. Os olhos, vermelhos como brasa, fixaram-se no movimento humano. Um único mergulho derrubou postes de ferro como se fossem gravetos. Kyle se moveu rápido. Saltos curtos, teletransportes precisos, desviando de cada investida como se já tivesse visto antes. Ele não lutava com pressa. Lutava com frieza. A cada teleporte calculava o próximo ponto, atraindo a criatura para o terreno que escolhera. Quando o monstro mergulhou pela terceira vez, caiu direto na armadilha. Cabos metálicos, destroços e ferro retorcido prenderam sua asa. Kyle não hesitou. O golpe final foi certeiro. O silêncio caiu junto ao corpo, e no peito da fera, algo brilhou. Um cristal vermelho, quente, pulsante. Ao absorvê-lo, Kyle sentiu a energia se expandir dentro dele. Os saltos ficaram mais longos, e pela primeira vez percebeu que podia carregar objetos consigo no movimento. Poucos metros, poucos quilos, mas o suficiente para virar as regras. Um passo de cada vez, um cristal de cada vez. Rias e Lívia. Enquanto Kyle se fortalecia sozinho, Rias Valença crescia entre os sobreviventes. Sua disciplina militar, seu olhar firme, sua habilidade em calcular riscos e inimigos a tornaram uma líder natural. Ela reunia civis, treinava iniciantes, criava rotas de fuga. Em poucos dias, tornou-se um ponto de referência, quase uma comandante em meio ao caos. E foi no abrigo de Rias que Lívia Monroe surgiu. A loira de olhos azuis, roupas chamativas, voz doce. Chorava, tremia, dizia ter perdido tudo. Pedia abrigo, pedia ajuda, e como sempre, os ingênuos acreditaram. Rias aceitou, mesmo desconfiada, pressionada pelo grupo. Kyle, de longe, assistia em silêncio. A visão da faca em suas costas voltava como um eco. O sorriso cruel, a traição, o gosto do sangue misturado à areia. Ele não se moveu, não a confrontou, ainda não. Deixa acreditar que enganou todos. O preço dela já está marcado. A noite do quinto dia. Quando a quinta noite caiu, o mapa da cidade já estava desenhado em sangue. Facções demarcavam territórios com barricadas e bandeiras improvisadas. Monstros vagavam entre os prédios caçando pelo som. E os despertos, ainda poucos, já começavam a ditar as regras. Kyle, porém, não se misturava a nenhum deles. Ele caminhava sozinho, frio, calculista, acumulando recursos e poder. Seus saltos já eram mais longos, seus planos mais complexos, e cada passo o colocava mais distante dos outros, mais próximo de algo que ninguém podia imaginar. Do alto de um prédio semi-enterrado, ele observava o horizonte coberto por tempestades. Os ventos traziam areia que cortava a pele, e ao fundo, os rugidos dos monstros se misturavam ao choro dos sobreviventes. Kyle apenas ajeitou a mochila, os olhos verdes brilhando na escuridão. Esse mundo acabou para eles, mas para mim é só o começo. O sexto dia chegou, e com ele, a sensação de que a cidade já não era mais um lugar habitável. O rio havia se transformado em uma colmeia de areia e monstros, onde cada rua escondia armadilhas mortais e cada esquina podia ser a última.
A sobrevivência não era mais sobre encontrar água ou comida, era sobre não ser caçado. Os primeiros grandes conflitos. Na manhã daquele dia, 3 facções se encontraram em um antigo terminal de ônibus. Militares armados, gangues ensandecidas e um grupo de despertos liderados por um homem capaz de manipular o ar. O que começou como uma negociação frágil virou um banho de sangue. Tiros, gritos, explosões que estremeceram janelas enterradas. E como sempre, o barulho trouxe monstros. Minhocas carnívoras emergiram. Gafanhotos cortantes surgiram aos enxames. O terminal virou um campo de extermínio. Quem sobreviveu, fugiu ferido e sem recursos. Kael, observando de longe, apenas esperou. Quando a poeira baixou, desceu entre cadáveres e destroços, recolhendo suprimentos e, mais importante, cristais. Cada cristal absorvido deixava sua habilidade mais nítida. Seus saltos agora chegavam a 50 metros, e ele já conseguia carregar pequenos objetos com precisão. Armas, bolsas, suprimentos. Não era muito, mas para ele, era tudo. Eles sangram. Eu cresço. Foi durante a noite do 6º dia que algo inesperado aconteceu. Enquanto caminhava entre destroços de um prédio residencial, Kyle ouviu um miado. Fraco, abafado. Entre pedaços de concreto e areia, um pequeno gato preto se contorcia, preso sob escombros. Kyle pensou em ignorar. Não era alguém útil, não tinha valor. Mas algo nos olhos do animal, olhos dourados que refletiam a lua com intensidade sobrenatural, o fez parar. Com esforço mínimo, retirou os destroços e libertou o gato. O felino o encarou como se soubesse exatamente quem ele era. Naquele instante, o tempo ao redor parou. A areia suspensa no ar ficou imóvel. O vento silenciou. Kyle olhou em volta, atônito. O gato deu um passo e o mundo voltou a se mover. Kyle sorriu pela primeira vez desde que retornara no tempo. Você não é normal, é? Assim nasceu o vínculo com Nero, o gato de olhos dourados, capaz de parar o tempo por alguns segundos em momentos de perigo. Um aliado improvável, mas valioso. Enquanto Kyle se fortalecia com sangue e areia, o grupo de rias crescia, e dentro dele, Lívia se consolidava. A loira já não chorava tanto. Agora sorria, ajudava, ganhava confiança. Todos acreditavam em sua fachada delicada. Todos, exceto Kyle. Ele a observava em silêncio. Cada gesto, cada olhar, os flashes de sua morte voltavam mais fortes a cada noite como um filme repetido. Ele sabia que a facada estava próxima. Se não nele, em outro. Mas não tinha pressa. Deixava que a peça se movesse sozinha até o tabuleiro estar no ponto certo. Quando o momento chegar, vou fazê-la sentir cada grão dessa areia. O 7º dia. O 7º dia não trouxe descanso. As tempestades aumentaram, cobrindo bairros inteiros. Prédios desapareceram de um dia para o outro. A cidade estava sendo devorada. E os monstros maiores, antes raros, começaram a rondar com mais frequência. Kyle, agora com Nero ao lado, usava suas habilidades com precisão fria. Saltava de prédio em prédio, desviava de ataques fatais, antecipava emboscadas. E sempre que a morte parecia inevitável, o gato agia. O tempo parava. Um segundo se tornava uma eternidade. E Kyle aproveitava para virar o jogo. Na escuridão de um prédio enterrado até a metade, ele revisava suprimentos e afiava uma lâmina improvisada. O som do vento trazia gritos distantes. As facções já estavam em guerra aberta. O mundo, enfim, havia chegado ao seu ponto sem retorno. Kyle apenas murmurou, acariciando Nero. A primeira semana ela havia passado. O Rio de Janeiro estava irreconhecível. Dunas cobrindo bairros inteiros, facções brigando entre si, monstros rondando a cada esquina. Mas Kyle sabia que não era apenas ali. Os flashes de sua memória do futuro mostravam imagens rápidas, confusas, e todas tinham algo em comum. O mundo inteiro estava sendo engolido pela areia. O Brasil em ruínas, notícias fragmentadas ainda chegavam através de rádios improvisados e transmissões militares falhando. Foi assim que Kyle descobriu que o apocalipse se espalhava em escala nacional. São Paulo. Os arranha-céus haviam se transformado em torres fantasmas, cercados por dunas. Fações corporativas e ex-militares assumiram o controle das zonas subterrâneas do metrô, transformando-as em fortalezas. Brasília. O poder central havia caído. O Planalto foi tomado pela areia e militares desertores transformaram os ministérios em redutos privados. Nordeste. Cidades costeiras foram engolidas rapidamente pelas tempestades, mas grupos locais se adaptaram, usando embarcações improvisadas como refúgio no mar. Amazônia. Rumores diziam que a floresta, parcialmente soterrada, escondia criaturas ainda mais terríveis. Monstros híbridos de areia e selva. Era claro, nenhum canto do país havia sido poupado. O mundo enterrado. E não era apenas o Brasil. Fragmentos de transmissões internacionais revelavam a escala da catástrofe. Ewa! Cidades como Nova York e Los Angeles estavam debaixo de montanhas de areia. Facções militares e gangues armadas disputavam metrôs e arranha-céus como fortalezas. Europa, Londres, Paris e Roma desapareceram em dunas. Os sobreviventes migraram para castelos, bunkers e catacumbas subterrâneas. África. Desertos se expandiram, engolindo cidades.
Tribos adaptadas à aridez resistiam mais do que qualquer nação tecnológica. Ásia, Tóquio, Pequim, Seul, todas afogadas em tempestades. Facções tecnológicas emergiam, despertos usando energia para criar fortalezas digitais e físicas. A conclusão era inevitável. O mundo havia virado um único deserto vivo, onde monstros caçavam e humanos tentavam reconstruir civilizações nas ruínas. Facções no Rio, a guerra se estabilizava. Militares criaram sua própria base na antiga Urca, usando bunkers da marinha e armas pesadas. Gangues urbanas controlavam parte da Zona Norte, saqueando e matando sem piedade. E despertos se uniam em pequenos grupos, impondo medo com habilidades ainda em crescimento. No meio disso, Rias Valença consolidava seu grupo como uma facção emergente, respeitada por disciplina e estratégia. Kael observava de longe. Ele não queria liderar, mas sabia que cedo ou tarde teria que interagir com esses blocos de poder. Afinal, em guerras maiores, recursos não podiam ser acumulados sozinho para sempre. Kael e Nero. Enquanto o mundo ruía, Kael seguia frio. Nero, o gato de olhos dourados, tornara-se sua sombra. O poder de parar o tempo já havia salvado Kael de 2 emboscadas e de um ataque inesperado de um monstro subterrâneo. Era como ter um as secreto no bolso. Kael também começou a testar uma nova função de sua habilidade. Ao se concentrar durante os saltos, percebeu que podia ecoar objetos em diferentes pontos por frações de segundos. Como se duplicasse sua presença por instantes. Não era perfeito, não era estável, mas tinha potencial. Se eu dominar isso, nenhum inimigo conseguirá prever meus movimentos. Na noite do 8º dia, o céu do rio parecia mais escuro do que nunca. As tempestades de areia não davam trégua. O vento rugia como se o mundo inteiro estivesse se partindo em pedaços. Do alto de um prédio semi-enterrado, Kael observava o horizonte. Sabia que a cidade já não era apenas território humano, era território dos monstros. E enquanto todos tentavam sobreviver, ele planejava em silêncio. Um passo à frente, um cristal a mais, um inimigo a menos. Esse deserto não pertence a eles. Pertence a quem for capaz de controlá-lo. O 9º dia trouxe uma nova realidade. O mundo já estava em ruínas, o rio engolido por dunas, as facções armadas em guerra e monstros cada vez mais frequentes. Mas havia algo ainda mais perigoso surgindo entre os sobreviventes, os despertos. Humanos que, sob a pressão do apocalipse, manifestavam habilidades. Alguns pequenos, quase inúteis. Outros, capazes de mudar batalhas inteiras. Kael encontrou o primeiro deles durante uma busca em um prédio semi-soterrado. Era um homem alto, corpo tatuado, com um sorriso insano nos lábios. As mãos dele brilhavam com calor, faíscas laranjas surgindo como brasas. "Esse depósito é meu! Deu fora, moleque!" Kael não respondeu. Apenas o encarou, frio, enquanto Nero arqueava o corpo ao seu lado. O homem avançou, cuspindo chamas pequenas, mas mortais em curtas distâncias. Kael desviou com calma, usando saltos rápidos. A cada movimento, o Despertus queimava paredes, cortava destroços, mas não o acertava. No momento certo, Kael teleportou uma barra metálica atrás dele. E quando o homem avançou de novo, tropeçou no obstáculo e abriu a guarda. Um golpe seco, certeiro, e o corpo caiu. Kael recolheu os suprimentos. Do peito do morto, um pequeno cristal laranja brilhou. Os despertos também sangram e também deixam poder para trás. Naquela mesma tarde, Kael testemunhou algo ainda mais impressionante. Um grupo de gangues havia cercado uma ponte. Entre eles, uma jovem despertou. Seus olhos brilharam em azul. Com um gesto, ela congelou metade da estrutura em uma camada de gelo espesso. Armas, munições e até homens ficaram presos. O pânico tomou conta. Em segundos, a ponte inteira cedeu, engolindo dezenas no abismo de areia. Kael observava de longe, impassível. Não era só ele que evoluía. O mundo inteiro estava criando predadores. E cada encontro seria uma roleta. Quem colhia cristais e quem virava comida. Informações do exterior. As transmissões de rádio confirmavam que não era apenas no Brasil. No México, despertos com habilidades elétricas estavam formando uma cidade-fortaleza dentro de cavernas. Na Alemanha, grupos de despertos com poderes elementais tomavam bunkers militares e os transformavam em impérios privados. Na China, boatos diziam que havia despertos capazes de controlar tempestades inteiras de areia, transformando cidades em fortalezas móveis. O apocalipse não tinha líderes, mas estava criando monarcas naturais. Os mais fortes, os mais adaptados, os que sobreviviam acima do resto. Enquanto Kael seguia sozinho, Rias Valença tentava manter seu grupo vivo. Ela mesma ainda não mostrava habilidades especiais, além de seu raciocínio tático, mas era respeitada pela postura firme e pela capacidade de leitura de campo. Porém, já era caçada.
Outras facções a viam como ameaça. Despertos, mercenários e gangues começavam a mirar seu grupo como presa valiosa. Kael a observava de longe, como sempre. Ele não intervia, não ajudava. Mas cada vez mais, os caminhos dela e os dele se cruzavam. E ele sabia, cedo ou tarde estaria frente a frente não apenas com monstros, mas com outros humanos tão poderosos quanto ele. Na noite do 9º dia, Kael estava em um prédio soterrado revisando mapas e suprimentos. Nero se enroscava ao seu lado, olhos dourados atentos. Do lado de fora, podia ouvir gritos, tiros e o rugido de monstros. Para muitos, o caos era insuportável. Para ele, era música de fundo. A cada batalha, a cada morte, mais cristais ficavam espalhados. Mais recursos, mais oportunidades. Kael sabia que não precisava ser herói, não precisava salvar ninguém. Seu foco era claro, sobreviver, crescer e no fim se erguer sobre todos. O 10º dia amanheceu com silêncio. Silêncio pesado, sufocante, como se a própria cidade segurasse a respiração. O céu estava encoberto, mas não de nuvens comuns, e sim de uma cortina grossa de areia suspensa que bloqueava a luz do sol e mergulhava tudo em uma penumbra avermelhada. Era o prenúncio daquilo que os sobreviventes passariam a chamar de a primeira grande tempestade global. No Rio de Janeiro, o vento rugiu como se 1000 feras gritassem juntas. As dunas se moveram com violência, engolindo ruas inteiras em minutos. Prédios que resistiram até então desmoronaram sob o peso da areia. As facções perderam território em questão de horas. Barricadas e fortalezas improvisadas foram simplesmente soterradas. E junto da tempestade vieram os monstros. Criaturas do subsolo emergiram em massa, atiçadas pelo caos. Minhocas carnívoras, gafanhotos cortantes. E algo novo. Bestas humanoides, feitas de areia condensada que se erguiam com olhos flamejantes e corpos moldados pelo próprio deserto. As transmissões de rádio revelavam que o desastre não era exclusivo dali. São Paulo estava irreconhecível. Arranha-céus sumiram sob dunas, e os metrôs lotados de refugiados haviam desmoronado. Buenos Aires foi parcialmente engolida pelo Rio da Prata, transformado em um mar de lama e areia. Nova York desapareceu atrás de muralhas de poeira. As pontes ruíram como se fossem de vidro. Pequim e Tóquio estavam em estado crítico. Tempestades contínuas soterrando distritos inteiros. O planeta inteiro sofria o mesmo destino ao mesmo tempo. O mundo não estava mais em colapso. O mundo já havia acabado. No meio do caos, Kael se movia com frieza. Seus saltos eram calculados, sempre entre destroços estáveis. Nero, ao seu lado, avançava com olhos dourados atentos. Quando um grupo de monstros quase os encurralou em uma viela estreita, o gato miou baixo. E por um instante, o tempo congelou. A areia suspensa no ar, os monstros imóveis como estátuas. Kael sorriu, ajustou a lâmina improvisada e no segundo seguinte a cena virou um massacre silencioso. Cada cristal recolhido aumentava seu domínio. Agora ele podia carregar armas inteiras consigo ao saltar e até mover bolsas de suprimentos de forma instantânea. Era um predador evoluindo em meio ao deserto. Enquanto isso, Rias Valença lutava para manter seu grupo vivo. A tempestade havia destruído 2 de seus abrigos, obrigando-a a recuar para áreas subterrâneas. Seus aliados estavam feridos, assustados, e agora cercados não apenas por monstros, mas por facções rivais que também perdiam território. Mesmo assim, ela se mantinha firme, a jaqueta verde coberta de areia, o rifle no ombro. Ela era uma líder, mesmo quando tudo ao redor desmoronava. E, dentro de seu grupo, Lívia continuava sorrindo, mais integrada, mais confiável aos olhos dos ingênuos. A loira se fortalecia no disfarce. A traição estava cada vez mais próxima. Na noite do 10º dia, a tempestade ainda rugia, cobrindo tudo em vermelho e ouro. Kael estava em um prédio semi-enterrado, observando o horizonte em silêncio. As facções estavam despedaçadas, os monstros em fúria, os despertos cada vez mais letais. Mas seus olhos não mostravam medo, mostravam cálculo. O mundo inteiro foi enterrado, mas para mim, isso é apenas o terreno perfeito para subir ao topo. Ao seu lado, Nero miou baixo, e por um instante o tempo congelou novamente. A areia parada no ar refletia a luz da lua como uma pintura quebrada. Kael apenas fechou os olhos e deixou o vento cortante bater em seu rosto. O apocalipse havia começado de verdade, e ele estava pronto. Então é isso, rapaziada. Acabou o nosso protinha do Apocalipse. Se vocês curtiram e quiserem continuação, já sabe, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda demais a continuar. Até mais e fui!